Olá, que bom tê-lo conosco participando deste momento todo especial. Esse programa fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus, que significa a libertação do mal, a libertação do pecado. Quando nos aproximamos da altura da Páscoa, é um período em que paramos para refletir um bocadinho no sacrifício de Jesus. E é importante também, pela sua palavra, pensarmos o que é que algum verso bíblico em particular nos pode dizer. Quando eu pensava que verso bíblico escolher, lembrei-me de um verso que é tão conhecido, João 3,16, mas que para mim tem tudo a ver com esta altura. E então em João 3,16 podemos ler: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Tem tudo a ver com amor. E amor parece algo tão banalmente falado hoje em dia. Mas do que é que se trata o sacrifício de Jesus, senão do amor, do mais puro amor, da maior demonstração de amor? Ainda por cima, se pensarmos que Deus deu o seu único Filho. Desde que me tornei mãe, consegui ter outra dimensão do que é este amar. Em particular, amar um filho único. Mas Deus não teve qualquer ponta de egoísmo, naturalmente, porque Deus não tem egoísmo, em reter para si o seu filho. Antes, por amor de todos nós, entregou para que ele pudesse morrer e nos dar uma segunda oportunidade, como diz a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crer não morra. Tu, eu, temos a possibilidade de escapar deste mundo de pecado, de aceitar este ato de amor, de aceitar o sacrifício de Jesus. Temos a oportunidade de um dia poder viver eternamente ao lado de Deus. Não é maravilhoso? Não queres aceitar hoje mesmo este convite, o convite da vida eterna? Pensa nisso. Chorando, caminha sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de salvar aqueles que não têm valor. Pois não sabe se tu vais aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de ti. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vai, meu filho, vem sem mais de demora. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar.
Talvez algum dia tu compreendas toda a angústia que ele suportou por ti. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade para si. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele a nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de ti. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demora. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vai, meu filho, vem sem mais te demora. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. A escritora Ellen G. White escreveu no seu livro Desejado de Todas as Nações um trecho muito lindo onde ela fala a respeito do que se passou com Jesus no jardim do Getsêmani. Reflita nisso. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror e da separação de Deus. Satanás dizia-lhe que se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Contemplai-o considerando o preço a ser pago pela alma humana. Terrível foi a tentação de deixar a raça humana sofresse as consequências da sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu. Surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva na hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição do qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para oferecê-lo
mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas e o resultado do seu sofrimento. Afirmou-lhe que seu Pai é o maior e mais poderoso que Satanás e que sua morte redundaria na sua inteira derrota e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. A tempestade não amainou de maneira alguma, mas aquele que dela era o objeto estava fortalecido para lhe enfrentar a fúria. Saiu calmo e sereno, uma paz celestial parava-lhe ao rosto manchado de sangue, suportar aquilo que a criatura alguma humana jamais poderia sofrer, pois provara os sofrimentos da morte por todos os homens. Um dos versículos bíblicos sobre o sacrifício de Jesus que mais me toca encontra-se em 1 João 3,16, que diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E este versículo toca-me porque deixa claro que o sacrifício de Jesus foi um ato de puro amor. E creio que é um valor que nós devemos ter sempre em conta todos os dias da nossa vida. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu. Aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu
esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Olá, gostava de partilhar convosco um texto bíblico que me diz muito. Ele encontra-se em João 16:33 e diz assim: Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Este texto diz-me muito porque nos dá a certeza de que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas desta vida, nós temos a convicção e a certeza de que a batalha já está ganha. O nosso querido e amado Jesus venceu o mundo e nós poderemos ter acesso à salvação. Ouço Maria a chorar, em grande angústia a sofrer. Era a mãe de Jesus que o via a morrer. Posso ouvi-la dizer: nenhum mal fez meu Jesus. Não posso compreender porque o matou na cruz. O meu filho veio ao mundo
refletindo sobre a morte na cruz. Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado. E que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus dera ao homem inequívoca prova de amor. Ao irromper dos lábios de Cristo, o grande brado está consumado, mas eis que esse véu é rasgado em dois. Ao princípio do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Houvesse sido deixado que Satanás e seus anjos colhessem os plenos frutos do seu pecado e teriam perecido, mas não se patentearia os seres celestiais, ser isso o inevitável resultado do pecado. Uma dúvida acerca da bondade divina haveria permanecido em seu espírito, qual ruim semente, para produzir seu mortal fruto do pecado e miséria. Não será, porém, assim ao findar o grande conflito. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei são vistos como perfeitos e imutáveis. Então o pecado terá patenteado a sua natureza, Satanás o seu caráter. Então o extermínio do pecado reedificará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. Bem podia, pois, os anjos se regozijar ao contemplarem a cruz do Salvador, pois, embora não compreendesse ainda tudo, sabia que a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurada, que a redenção do homem era certa e que o universo estava para sempre salvo. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. A tudo isto olhava ele quando exclamou na cruz: está consumado. Olá! Estamos juntos para refletir neste momento sobre um sofrimento terrível, mas que resulta numa esperança maravilhosa para cada um de nós. O verso que toca o meu coração a respeito do sacrifício de Jesus por cada um de nós se encontra em Isaías 53, do verso 4 ao verso 7 e mais um pouquinho no verso 11. E diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E ainda no verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é o meu desejo de oração, que todos os dias, mas especialmente no dia em que Cristo voltar para buscar os seus queridos, eu possa fazer parte dessa satisfação que ele terá de ver que o penoso trabalho da sua alma pôde colher. Certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado
e em dor pode ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pode ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. No livro de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 16, tem um relato muito triste de como Jesus foi tratado nas últimas horas de vida. E no verso 17 do capítulo 15, eu quero ler com você, diz assim que "E vestiram-no com púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça." Refletindo sobre todo esse enredo, né, tudo que se passou na vida de Jesus, isso causa-me uma tristeza muito grande, porque tudo aquilo que ele passou era por minha causa, era para que eu não precisasse passar. Ele usou uma coroa de espinhos para um dia eu poder usar uma coroa de ouro. E ele fez isso não só por mim, ele fez isso também por você. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei dessa maneira? E
por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazê-lo usar coroa igual. Mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim, e Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Não, jamais terá de usá-la outra vez. Amém por isso. Olá, o texto que vou partilhar convosco aqui encontra-se no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15. São versículos muito interessantes que eu vou passar a ler. Que diz, começando no 14: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estes versículos tocam-me bastante, pois o amor de Cristo foi tão grande por nós. O amor de Cristo foi tão grande por nós que Ele foi capaz de dar a sua própria vida. Mas mais, Cristo era o próprio Deus. E Ele não tinha necessidade, Ele não tinha obrigação legítima nenhuma de morrer pelo pecador, porque o salário do pecado é a morte. O pecador deve sofrer a punição. Mas Cristo, o próprio Criador da lei, o próprio Criador da justiça, Ele vai fazer a justiça nele próprio. Ele quebra tudo e decide morrer pelo ser humano, para que o ser humano possa obter a salvação. E vai-nos dizer para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo por nós morreu, não pela dor física, mas pela dor do pecado, e ressuscitou. Se Cristo morreu, foi para que eu e tu pudéssemos ter acesso à vida eterna. Foi um ato de amor imenso. Não podemos calcular, nem podemos imaginar. É verdade, muitas vezes quando tentamos comparar o amor de Cristo ao amor de uma mãe por um filho, o amor de Deus ao amor de uma mãe por um filho, que ela concebe, que ela cria, que ela tem uma interação especial com ele. No entanto, nada se pode comparar ao amor de Deus, que desceu do seu lugar
do céu, que desceu do seu trono, que deixou o céu em prantos sem entenderem o porquê de ele ter de deixar o céu, até que eles compreendem que é por um motivo muito maior, que é por um motivo da salvação do ser humano. E quando os anjos compreendem isto, então exultam de alegria e dão glória a Deus. E da mesma forma nós devemos nos sentir agradecidos. Agradecidos por este Deus que veio sob a forma de Jesus e morre agora por nós, para que nós possamos ter acesso à salvação. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas Ele desce, morre por cada um de nós, para que a salvação nos esteja garantida. E isto para mim é um dos mais e maiores atos de amor. Já se vê o corpo cansado, arrastando uma cruz, a poeira daquele caminho não deixava ver Jesus. Muita gente gritando justiça, tantos homens com pedras na mão, tinham medo da força de um homem que ainda assim falava em perdão. Foi levado para o monte, longe da cidade, condenado por toda a gente, por ensinar a verdade, misturado com ladrões, sozinho numa cruz, tão diferente de um berço de palhas, onde nasceu o menino Jesus. Quantas vezes já foste um daqueles que o levaram para a cruz? Quantas vezes as pedras da vida atiraste a Jesus? Já pensaste no Calvário? Já escutaste o trovão? Já sentiste o sofrimento cravado nas suas mãos? Foi levado para o monte, longe da cidade, condenado por toda a gente, por ensinar a verdade, misturado com ladrões, sozinho numa cruz, tão diferente do berço de palhas, onde nasceu o menino Jesus. Querido amigo, que
realmente esta festa pascal que se celebra ainda hoje, que seja na tua vida e na minha vida um marco importante, porque Deus morreu por nós, porque realmente foi a saída do Egito, foi algo maravilhoso, e Deus continua-se a preocupar comigo e contigo, para que nós estejamos puros e um dia vejamos Deus a voltar das nuvens dos céus e possamos dizer: é este por quem eu tanto esperei. Amém, amigos? Refletindo sobre a ressurreição. Lentamente passaram a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes de raiar a aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar intacto. O selo romano, a guarda de sentinela. Vigias invisíveis estavam ali também. Hoste de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas com seu exército de apóstatas teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Um terremoto assinalara a hora em que Jesus depusera a vida. Outro terremoto indicou o momento em que o remoto em triunfo. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. Ao ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: Tu venceste Satanás e os poderes das trevas. Tu tragaste a morte na vitória. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou esperar que o Salvador não retomaria novamente a vida. Reclamava o corpo do Senhor e pôs a sua guarda em torno do túmulo, procurando manter Cristo prisioneiro. Mas ficou furioso quando os anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Ao ver Cristo sair em triunfo, compreendeu que o seu reino chegaria a termo e que ele deveria morrer afinal. Ao mesmo poder que ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir.
todo mundo. Eu tô feliz de vos ver hoje. Hoje eu vou vos ler um versículo da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém. Mesmo vivendo em palácios, no presépio nasceu, e desde pequenino serviu com amor. Oh, 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 oh. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. E no terceiro dia ele ressuscitou. No céu onde ele está, e logo voltará. Ah, 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 ah. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. La 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 la, la 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 la, la 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 la, o amor de Jesus. La 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 la, la 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 la, la 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 la, o amor de Jesus. Feliz Páscoa! Queremos te agradecer pela companhia, por ter apreciado o programa que foi preparado com todo o carinho para que você compreenda o verdadeiro sentido da Páscoa. Que Deus abençoe você, a sua família, e agora eu gostaria de fazer uma oração. Com reverência, feche os seus olhos e vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, quão gratos estamos a Ti, Senhor, por todas as reflexões e músicas que podemos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, do qual tivemos ao decorrer deste programa. Abençoe todas as pessoas que ouvirão, as que ouviram, e abençoe, Senhor, a vida dos seres humanos aqui nessa terra que receberam e que aceitam esse sacrifício, Pai. Nós já aguardamos ansiosamente a Tua volta, porque o Senhor prometeu. E assim como o Senhor prometeu que viria neste mundo, veio, viveu e morreu e ressuscitou, agora nós também, Senhor, acreditamos e esperamos a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.